Olá, pessoal. Hoje nós vamos conversar sobre a NR32, voltada para segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde. E antes da gente começar, eu quero que vocês pensem em uma coisa. Quando vocês entram em um hospital, qual que é a primeira preocupação, né, que vocês imaginam que um profissional de enfermagem deve ter? Normalmente, vocês vão pensar no paciente, né, administrar corretamente uma medicação, realizar um procedimento de forma adequada, evitar uma queda, prevenir uma infecção. Tudo isso, gente, é fundamental. Mas existe uma outra pergunta que a gente precisa fazer. Quem está cuidando do paciente também está se protegendo? Porque não adianta termos um profissional preocupado com a segurança do paciente e que, ao mesmo tempo, ele se coloca em risco durante a realização dos procedimentos. Na enfermagem, nós trabalhamos diariamente em contato com sangue, secreção, material pérfuro-cortante, medicamentos, produtos químicos, equipamentos, pacientes em diferentes condições clínicas e situações de grande pressão emocional. Por isso, gente, a segurança do trabalhador, ela precisa fazer parte da nossa prática profissional. Hoje nós vamos falar sobre acidentes com material biológico, doenças relacionadas a essas exposições, principais causas dos acidentes, reencape de agulha, conduta após um acidente, exames e profilaxia, vacinação, gerenciamento de resíduo, saúde mental, entre outros assuntos. Aí, pessoal, eu vou fazer uma outra pergunta para vocês, e eu quero que vocês pensem. Se acontecesse comigo durante um plantão, de eu me machucar, de eu me contaminar, o que eu faria? Porque é justamente essa capacidade de reconhecer o risco e saber agir que a gente vai estar estudando hoje. Então, vamos começar pelo conceito mais importante. O que é um acidente com material biológico? O acidente com material biológico é uma exposição ocupacional a sangue ou a outras matérias biológicas potencialmente contaminadas. E percebam, gente, que a palavra exposição é muito importante. A gente não está falando somente de uma pessoa que se furou com uma agulha. A exposição, ela pode acontecer de diferentes formas. Pode ocorrer através de uma perfuração da pele, pode ocorrer por meio de um corte, pode acontecer quando o material biológico ele entra em contato com uma mucosa, como olhos, nariz, boca. Também pode acontecer quando existe contato com uma pele que não está íntegra. E além disso, a gente tem a apresentação também aos aerosóis, né? Entre os materiais de risco presentes aí estão o sangue, alguns líquidos corporais, como o líquido amniótico, pleural, pericárdico, além de secreções que contenham sangue. Então, eu quero que vocês construam uma ideia. Acidente com material biológico não é sinônimo somente de furar o dedo com agulha, tá? Uma exposição, ela pode acontecer de diferentes maneiras. Por isso, quando vocês estiverem no estágio ou trabalhando, vocês precisam observar não apenas a agulha, mas todo o contexto do procedimento. Por exemplo, estou realizando um procedimento e existe risco de respingar secreção no meu olho? Eu estou manipulando o material que é contaminado? Eu estou descartando corretamente pérfuro cortante? Eu estou utilizando os equipamentos de proteção necessário? Essas perguntas, gente, elas fazem parte da prevenção. Agora que a gente entendeu, né, o que é uma exposição, a gente precisa entender por que que ela é tão importante. Porque uma exposição ocupacional, ela pode representar um risco, gente, de transmitir determinadas doenças. E quais seriam essas doenças? Hepatite B, HIV, hepatite C, tuberculose, conhecida como TB, e o Covid-19. Eu vou falar para vocês rapidamente sobre cada uma delas dentro, né, desse contexto. A hepatite B, ela está relacionada à transmissão por sangue e secreção, e ela apresenta um maior risco quando o profissional ele não está imunizado. O HIV, ele é apresentado como uma infecção relacionada à exposição ao sangue. A hepatite C, ela também está relacionada à transmissão pelo sangue. Já a tuberculose, ela aparece associada à transmissão por aerosóis. E o COVID
aparece relacionado tanto à gotícula quanto a aerosol. O que eu quero que vocês percebam, gente, é que os mecanismos de exposição, eles podem ser diferentes. Por isso, não existe uma única medida de prevenção. A gente precisa avaliar o tipo de risco e utilizar corretamente os equipamentos de proteção, seguir os protocolos e agir adequadamente quando a gente tem algum tipo de exposição. E aqui, gente, é onde entra uma palavra muito importante, que é a prevenção. É muito melhor a gente evitar o acidente do que precisar lidar com as consequências. Agora, gente, eu vou fazer uma outra pergunta para vocês, tá? Quem vocês acham que sofre mais acidente com material biológico? Gente, a maior ocorrência é entre técnicos de enfermagem, enfermeiros e médicos. Lógico, além de outros profissionais da área, como o pessoal da limpeza, da odonto e do laboratório. Mas o principal é entre técnicos de enfermagem, tá? Seguido aí dos enfermeiros. E por que que a enfermagem, gente, ela aparece tanto nesse contexto? Porque a enfermagem, ela está muito mais próxima do paciente. Ela está ali na administração de medicamento, na realização de punção, fazendo curativo, coletando material, manipulando dispositivos, né, descartando os pérfuros cortantes. Então, entra muito em contato com sangue, com secreção. E muitas vezes nós fazemos isso em um ambiente com grande demanda. Então, quanto maior a nossa exposição, maior precisa ser a nossa atenção. E existe um outro ponto, né? Que experiência, gente, não significa ausência de risco. Uma pessoa que trabalha há 20 anos, ela pode sofrer um acidente. Uma pessoa que está começando também pode sofrer um acidente. Por isso, gente, o cuidado, ele precisa existir independente do tempo de profissão, tá? Agora, gente, vamos observar as principais causas, né, aí, que a gente tem. Como principais causas, nós temos o reencape de agulhas, o descarte inadequado de materiais, a caixa de pérfuro cortantes muito cheia, pressa, né, e sobrecarga ali no trabalho, falta de treinamento adequado, desatenção e manipulação incorreta. Então, gente, vamos pensar em uma situação. Imagine um profissional em um plantão muito movimentado. Ele está com 5 pacientes para atender. Ele tem uma medicação para administrar, está atrasado, e depois de aplicar a medicação, ele olha para o coletor de pérfuro cortante e percebe que ele está quase cheio. Nesse momento, ele pensa: vou só colocar mais essa. E é justamente nesse tipo de situação que o risco aumenta. Então, percebam que o acidente não necessariamente acontece por falta de conhecimento. Às vezes a pessoa ela sabe o que deve fazer, mas a pressão do trabalho faz com que ela acabe tomando uma decisão inadequada. Por isso, gente, segurança também está relacionada à organização do trabalho. Um outro ponto importante é o treinamento. Um profissional, ele precisa saber não apenas o que fazer, mas também por que fazer, né, daquela forma. E quando a gente entende o risco, a gente consegue tomar decisões mais seguras. Aqui, pessoal, desculpa, tem uma linha pontilhada, depois acho que vai ter outras imagens, dá para vocês verem. Essa linha pontilhada é a linha máxima para a gente colocar, para a gente descartar pérfuro cortante. Se ultrapassar dessa linha, a gente já não tem segurança de na hora que a gente vai descartar uma agulha, de que a gente não vai se furar, tá? Agora, pessoal, a gente chegou num dos pontos que eu quero muito que vocês realmente guardem, tá? Não devemos reencapar agulhas. A apresentação, gente, ela também destaca que a gente não deve desconectar manualmente a agulha da seringa, não deve entortar ou quebrar a agulha. E por que que isso é tão importante? Porque depois de uma agulha, que uma agulha foi utilizada, ela passa a representar um risco. Quanto mais a gente manipula essa agulha depois do procedimento, maior é a possibilidade de ocorrer uma perfuração. Então, qual é o comportamento seguro? Né? Utilizou o pérfuro cortante? Descarta imediatamente no coletor apropriado. Não coloca na bandeja para descartar depois, não deixa sobre a bancada,
Não entrega para outra pessoa, não tenta reencapar, não tenta dobrar e não tenta quebrar. A ideia, gente, é usou, descartou. É uma mudança muito simples, né, gente, de comportamento, mas que pode evitar aí um grande número de acidentes. Agora a gente vai falar sobre o que fazer se, apesar de todas as medidas de prevenção, o acidente ele acontecer, né. Então, ó, cada minuto ali depois acaba sendo crucial. Então, gente, a sequência é: primeiro, lavar imediatamente o local com água e sabão. Depois, a gente vai comunicar e notificar, vamos informar a chefia e registrar o acidente. Passou por isso? Vamos fazer a avaliação médica, procurar o atendimento para analisar aí o risco. Depois, fazer exames e profilaxia quando indicada. Profilaxia é a profilaxia pós-exposição, chamada de PEP, tá? Se tiver indicação. E aí a gente vai realizar o acompanhamento médico e sorológico. Eu quero que vocês guardem essa sequência, porque o que acontece, gente, é uma situação de acidente. A pessoa, ela pode acabar ficando nervosa e pode pensar: "Gente, o que que eu faço agora?". Então, a gente precisa ter o passo a passo mentalmente organizado. Primeiro eu lavo, depois eu registro, avalio, exames e profilaxia quando indicado, tá, pessoal? E depois o acompanhamento. A gente nunca pode ignorar um acidente. Pessoal, então, ó, primeira conduta, vamos pensar assim: lavou imediatamente o local exposto com água e sabão, né, que é uma conduta bem simples e que deve ser realizada, gente, imediatamente. E é aqui que eu quero fazer uma pergunta para vocês. Eu vou voltar só um pouquinho para a gente falar mais desses tópicos. Vocês acham que a gente deve espremer o local para tentar retirar o sangue? Não, tá, gente? Nós não vamos falar disso novamente no slide. O importante, gente, é entender, é lavar e seguir o protocolo. A gente não tem que ficar ali apertando, comprimindo, a gente não tem que ficar procurando soluções caseiras, né. Ocorreu um acidente, um profissional precisa realizar a higiene adequada e procurar o fluxo de atendimento. Depois que a gente lavou, a gente vai comunicar e notificar. A apresentação, gente, ela orienta vocês a informar a chefia e registrar o acidente. E por que isso é importante? Porque o acidente, ele precisa ser formalmente conhecido pelo serviço. Isso vai permitir para vocês, um encaminhamento para avaliação e que sejam, a partir daí, tomadas as medidas necessárias. Então eu quero que vocês entendam uma coisa: acidente, gente, não é motivo para vergonha, não é para esconder, não é para ter medo de contar, não é para ficar pensando: "Se eu falar, vão achar que eu sou incompetente?". Não, tá, gente? Acidentes podem acontecer. O problema é não comunicar e deixar de buscar a assistência necessária. Então, se acontecer, a gente tem que comunicar imediatamente, não ficar esperando terminar o plantão, não deixar para contar no dia seguinte e sempre seguir o fluxo da instituição. Depois a gente tem a avaliação médica, né? O objetivo é procurar atendimento para fazer uma análise de risco. Essa avaliação, ela é importante porque cada acidente ele precisa ser analisado considerando a situação que ocorreu. Por exemplo, qual foi o tipo de exposição, qual material estava envolvido, como que ocorreu, houve perfuração, houve contato com mucosa, houve contato com pele não íntegra. Essas informações, elas ajudam a equipe responsável a avaliar a situação. Por isso, quando ocorre um acidente, a gente precisa explicar exatamente o que aconteceu. Não minimizar, nem esconder detalhes, a gente tem que dizer exatamente como ocorreu. E isso, gente, é importante para que a avaliação ela seja adequada. Depois da avaliação, pode ser realizado exames e pode ser iniciada a profilaxia pós-exposição, que é a PEP. Lógico que quando indicada. Aqui a gente tem uma informação muito importante, né, pessoal? A apresentação, ela vai destacar para vocês que a PEP, ela pode envolver medidas relacionadas ao HIV e à hepatite B, incluindo antirretrovirais, imunoglobulina e vacinação, conforme a indicação.
E existe um ponto que é fundamental: o tempo importa, tá, gente? Por isso, se acontecer um acidente, a gente não tem que pensar, eu vou para casa e amanhã eu vejo isso. O profissional, ele precisa procurar atendimento conforme o fluxo estabelecido. Quanto mais rápido a situação for avaliada, mais rápido podem ser tomadas as medidas indicadas. Depois do atendimento inicial, o processo ele não termina, né? A gente tem aí a necessidade de seguir o acompanhamento médico e sorológico. Então, se acontecer um acidente, a gente não deve simplesmente pensar, já lavei, já fui atendido, então acabou. Não, tá, gente? É necessário cumprir o acompanhamento determinado pelo serviço de saúde. E isso é importante tanto para a segurança do trabalhador, quanto para que todas as medidas necessárias sejam realizadas. Agora a gente vai reforçar uma informação muito importante. Aquilo que a gente não deve fazer, né? E do outro lado, a conduta correta. O que não devemos fazer? Não devemos espremer o local, não devemos fazer cortes, não devemos usar álcool, água sanitária ou produtos irritantes. Essas atitudes, elas não são condutas adequadas. E o que que a gente deve fazer? Lavar o local com água e sabão. Se o contato ocorrer com mucosa, a gente precisa irrigar abundantemente com água ou soro fisiológico imediatamente. Então, gente, ó, eu quero que vocês memorizem: não espremer, não cortar, não passar produtos irritantes, lavar, comunicar e procurar o atendimento. Essa é uma informação que vocês precisam levar para a prática de vocês, para a vida de vocês, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a PEP. Por que que ela é tão importante, né? A PEP, ela é uma medida que pode ser indicada após determinadas exposições ocupacionais com risco. Ela aparece relacionada a situações de risco envolvendo HIV, hepatite B, com possibilidade de utilização de retrovirais, imunoglobulina, vacina. Mas, gente, a PEP, ela não significa que qualquer acidente automaticamente vai receber a PEP. A gente precisa ter uma avaliação. Por isso, quem vai determinar a indicação é o serviço de saúde responsável pela avaliação. E novamente, gente, aparece a questão do tempo. A apresentação, ela vai destacar para vocês que a eficácia, ela é maior quanto mais cedo a medida indicada for iniciada, tá, gente? Então, acidente aconteceu? Atendimento médico imediato. A gente não deve esperar para ver se vai aparecer algum sintoma, e a prevenção, ela precisa acontecer o mais rápido possível quando indicado, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho das vacinas. A vacinação, a vacinação do trabalhador, né, da saúde, a gente tem aí algumas vacinas que são destacadas. Quais seriam essas vacinas? Hepatite B, a DT, a tríplice viral, a influenza e o Covid. E por que que isso é importante? Porque o profissional da saúde, ele está diretamente exposto a diferentes riscos. A vacinação, ela funciona como uma medida preventiva e ajuda a proteger o próprio trabalhador e também as pessoas que estão ao seu redor. Então, gente, quando vocês forem entrar no estágio, não pense que na carteira de vacinação, ela é apenas um documento burocrático, ela faz parte da proteção de vocês. Aí eu pergunto, quem aqui já conferiu se a carteirinha de vacinação está atualizada, né? É algo, gente, que a gente precisa acompanhar, porque é extremamente importante, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho do gerenciamento de resíduo. A gente tem outra aula depois mais voltada só para isso, tá? Dentro de um serviço de saúde, nós temos uma grande quantidade de materiais que precisam ser descartados corretamente. E é um erro, no descarte, um erro nesse processo, pode gerar risco para várias pessoas. A manipulação segura dos resíduos, ela é fundamental para proteger tanto a pessoa quanto o meio ambiente. Algumas condutas apresentadas são a realização da segregação correta, utilização dos recipientes adequados, nunca compactar resíduo, não retirar objetos do lixo, descartar pérfuros cortantes imediatamente após o uso, né? Então vamos pensar em uma situação. Um profissional, ele percebe que colocou um material no recipiente errado. O que que ele deve fazer?
Ele não deve, gente, colocar a mão dentro do recipiente para tentar retirar. Essa é uma situação de risco. Por isso que a gente precisa pensar antes de descartar. Resíduo certo no recipiente certo e, principalmente, pérfuro cortante não vai para lixo comum, tá, gente? Ele precisa ser descartado no coletor adequado para a gente evitar possíveis contaminações. Saúde mental, gente. Agora a gente vai falar aí de uma questão que durante muito tempo ela foi pouco discutida. Quando a gente fala em segurança, não estamos falando apenas de evitar uma perfuração ou uma contaminação. O profissional, ele também precisa estar emocionalmente bem. Então, a gente tem que lidar aí com excesso de paciente, com jornada prolongada, com pressão emocional, com contato constante com o sofrimento. E esses fatores, eles podem contribuir para ansiedade, depressão, burnout e também podem aumentar o risco de acidente. Uma pessoa que está há muitas horas trabalhando, ela está cansada, preocupada, emocionalmente sobrecarregada, aí ela recebe uma medicação para administrar. Vocês acham que tem a chance de erro nessa situação pode aumentar? Pode, gente, porque, o que que a gente precisa ter ali? Atenção. Então, a saúde mental, ela também é segurança. A gente precisa aprender a reconhecer nossos limites, a saber pedir ajuda, a trabalhar em equipe, a entender que cuidar do profissional não é luxo, é uma necessidade. E aí a gente tem os nossos direitos e os nossos deveres, né? Quando a gente pensa em direito, a gente tem direito de receber treinamento, de ter acesso à EPI, de receber vacinação recomendada, de trabalhar em ambiente seguro, de receber orientação, de receber acompanhamento após acidentes. Mas a gente não tem só direito, a gente também tem deveres, como cumprir as normas de segurança, utilizar os EPIs adequadamente, participar do treinamento, comunicar acidentes, zelar pelos nossos equipamentos. E aqui, gente, existe um equilíbrio importante. O trabalhador, ele não pode dizer: "A instituição precisa cuidar da minha segurança, então eu não preciso fazer nada". A instituição também não pode dizer: "Eu forneci o EPI, então o problema não é meu". Não funciona dessa forma. A segurança, ela depende da participação dos 2 lados. A instituição precisa fornecer condição adequada e o profissional precisa cumprir as medidas de segurança. Agora a gente vai falar especificamente da instituição. A instituição, ela tem várias responsabilidades, entre elas elaborar protocolo, garantir sinalização adequada, fornecer EPI e EPC, que é o equipamento de proteção individual e o equipamento de proteção coletiva, oferecer capacitação periódica, disponibilizar vacina, investigar acidentes, implementar medidas preventivas e manter aí equipamentos em boas condições. Percebam, gente, que segurança não significa simplesmente colocar um cartaz escrito cuidado. A gente precisa estruturar o ambiente, fornecer equipamento, treinar, acompanhar, investigar quando algo dá errado. E investigar um acidente, gente, não deve ser como objetivo simplesmente de encontrar um culpado, mas entender por que que aconteceu, como poderia ter sido evitado, o que poderia ser modificado para a gente melhorar aí essa situação. Aqui eu vou deixar para vocês alguns estudos de caso, mas esses estudos eu vou disponibilizar depois para vocês, como aí um conteúdo para a gente validar a presença de vocês, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e a gente se encontra na nossa próxima aula.